Eu vi que algumas pessoas tiveram um problema, o Maia. Eu cedi o vídeo da aula passada lá no YouTube, no canal. Espero que com isso tenham conseguido instalar o software. Se não, fala comigo novamente que a gente tenta fazer uma call particular e tentar instalar, beleza? Eu queria começar essa aula de hoje falando uma coisa importante, que é o seguinte: não deixem a busca de conhecimento de vocês se limitarem apenas às quarta-feiras, sabe? Se vocês realmente querem ingressar nessa, é interessante que vocês passem a procurar coisas por vocês mesmos, sabe? Tudo o que eu falo aqui, até um pouco mais, vocês encontram na internet, gratuitamente. De modo que o curso, ele passa a ser um momento em que você traz elementos para a gente estudar sobre e discutir sobre e perguntas que a gente possa responder. E assim a gente cresce bem mais, aproveita bem mais, sabe? Levem isso não só para essa aula de hoje, para as próximas aulas, mas levem isso para as escolas de vocês, para a faculdade de vocês, trabalho de vocês, onde quer que vocês estejam. Não deixem o momento do conhecimento ser apenas aquele momento que tem alguém falando. Vão atrás do conteúdo, avancem enquanto procurando conteúdo, tentem ser mais autodidata, beleza? Isso com certeza vai trazer um retorno de maior conhecimento para vocês em pouco espaço, certo? Na aula passada, a gente deu uma leve mexidinha nos conceitos de animação. Hoje a gente vai dar uma reforçada nisso, mas dessa vez dando um pouco mais de atenção a Channel Box e o Graph Editor, que é importante a gente saber a diferença de alguns elementos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me avisem. Vocês estão vendo a tela? A Sara disse que sim, então... Lá. Seguinte. Novamente, o que é uma animação? Uma animação é uma relação de tempo vezes espaço. Como assim? Um objeto em cena perdura um certo X de tempo, ou a gente pode dizer em frame, naquela cena. Então, a gente tem um keyframe, que é uma pose, né? Mais fácil de identificar isso com um 2D. Deixa eu pegar aqui um cycle. E aí, é mais fácil da gente compreender. Ups, não, peraí. Seguinte, nós temos essa imagem aqui, certo? O que nós temos aqui? Nós temos um personagem andando com 9 desenhos, sendo o nono e o primeiro desenho o mesmo desenho. Isso faz com que esse movimento ele seja um loop. O loop é todo e qualquer loop animation, né? Toda e qualquer animação em que o começo e o fim se encaixam, estão são a mesma pose. Isso faz com que o personagem faça qualquer coisa e recomece, fazendo um loop, certo? Até o símbolo do infinito, né? Aquele desenhozinho, o começo e o fim, eles são a mesma coisa. Então, novamente, no frame, o primeiro aqui, no sprite, aliás, são a mesma para poder realizar um loop. Cada desenho desse aqui, ele é um keyframe, com seus invariants e tudo mais. Só para reforçar aqui, a gente vê
esse objeto se mexendo por causa daquele lance da retina persistente, né? Que nosso cérebro olha essa imagem, daí a imagem troca para essa, mas nosso cérebro tenta transitar de uma para outra, porque tipo, ele está enxergando a anterior, então tipo, ele transita para outra imagem suavemente, fazendo a gente ter a ilusão de que está se mexendo. Beleza? Mas se a gente vê naquela aula lá dos princípios, né? Nós temos aqui, ó, os keyframes, são as poses de uma animação, e o frame é o tempo que cada uma dessas poses dura em cena, certo? Então, novamente, keyframe é a pose, frame é a relação de tempo que essa pose fica em cena. Como assim? Nós temos aqui no Maya, em 24 FPS, né? Vou reduzir aqui. Nós temos aqui a timeline, com 24 frames, 24 janelas, ó. 3, 4, 7, 24. Novamente, apertei S, no vermelho, com a bolinha, um pauzinho vermelho. Isso é um keyframe. Outro keyframe. Se eu chegar para esse cara, colocar essa pose aqui, e aí eu digo o seguinte, ó, que na pose 10 ele vai para cá, o que é que eu estou dizendo? Que, olha, do frame 1 ao frame 2, ele fica nessa pose. Do frame 3 ao frame 10, ou frame 9, aliás, ele fica nessa pose. Então, o que é que eu estou dizendo aqui, ó? Que a pose número 1, ele fica no intervalo de frames de 2 frames. Intervalo de tempo de 2 frames. A pose número 2 fica no intervalo de tempo já de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frames. Então, a pose 2 fica no intervalo de 7 frames. Já a pose 3 fica no intervalo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 frames. E aí, a gente volta para a pose inicial para fazer o looping. De modo que se eu clicar nesse carinha aqui, dando play na animação, isso acontece. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 keyframes, com cada um no seu intervalo de tempo, ou seja, nos seus frames. A gente não conta o último, porque é um loop, é o mesmo do primeiro, né? É isso que a gente está vendo aqui, nessa imagem. 8 imagens, e cada uma vai ter o seu intervalo de tempo. Cada keyframe será o seu intervalo de tempo. Só que no 2D, você faz no papel e é isso. No 3D, nós temos a relação de translate, ou seja, movimentação, e rotate, que é a relação de rotação. E essas duas coisas podem ser animadas individualmente. Cada um desses eixos, o eixo X, Y, Z, seja do translate, do rotate ou do scale, eles podem ser animados isoladamente. Por exemplo, eu posso, vamos deletar aqui essa animação. Eu vou dar um duplo clique, acontece esse carinha aqui. Se eu apertar o botão direito, eu vejo aqui, ó, delete, vai dar todos os meus frames. Caso foi só do X aqui, né? Porque não estava selecionando todos. Vamos aqui apertar S e vamos fazer uma animação só do Translate em X. Vamos fazer ele ir para frente e para trás. Eu coloquei 2 keyframes, mas o Maya, como ele é um software de animação 3D, ele cria os intermeios. O que é o intermeio? Vamos pegar essa imagem aqui antes. Antes de passar para o 3D, vamos voltar aqui para um conceito que é interessante, que é o seguinte. Nós temos os main keys e os invariants. O que é isso? O que é um main key? Um main key, ou um key pose, ou golden key, é a pose que você precisa ter para as pessoas verem essa pose e saber do que se trata. Imagine um quadrinho, por exemplo. Se eu pegasse essa imagem e colocasse ela bem aqui, ó, vocês automaticamente identificariam que esse personagem está andando, né?
Então, o manequim é exatamente isso. É uma pose que conta uma história. Ele está contando a história aqui que ele está andando. Beleza? Se esse cara aqui, o nosso principal key, nosso manequim, ou seja, esse aqui, esse aqui também se torna um, que ele é a pose de contato. Daí nós temos poses de transição, que é uma pose que vai de um elemento para outro. Tende a ser a pose que está no meio, que ou seja, é chamada de embedding, que é esse cara aqui, e a mesma pose do outro lado. E aí, os intermédios são as poses que a gente vai colocando entre esses caras para tornar a animação mais fluida. No Maya, nós fizemos esse cara e esse cara. E esses três arquivos aqui, o Maya fez ele de maneira automática, chamado de suavização, chamado de bearing automático, né? Uma interpolação automática. Veja que na timeline não tem nenhum keyframe, mas ele está se mexendo com base nesse keyframe aqui. Porque o Maya entende que se eu estou aqui na Channelbox no valor 0, e aí eu parto para o valor 104, e eu tenho aqui 11 frames, então eu vou transitar nesse intervalo de tempo. Vamos aqui um exemplo mais prático. Se eu viesse aqui no frame 10, o valor 10 significaria ó, que a cada frame... Aí acabou não pegando inteiro ali. Ele vai pegar... Mas cada pose ele vai pegar uma relação direta entre eles. Ó, se eu colocar 1, 0,1, aí uma relação de espaçamento direto entre elas. Tá vendo? Ó, começou com 0, aí foi 0, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 3, 3, 3, 4, até chegar em 1. Então, o computador transita para você automaticamente. Isso é a interpolação automática que a animação 3D proporciona para a gente. Certo? Continuando. Aqui no caso, como eu estava falando, a gente está animando apenas é, translate em X. Vejam que no Graph Editor, esse carinha aqui, surgiu uma espécie de triângulo. O que é que isso diz para a gente? Aqui na esquerda ó, tem os valores numéricos que a gente coloca na channel box. Por exemplo, vou por 100, se eu selecionar esse cara, nós temos aqui o mesmo valor que aqui. Só que aqui também mostra para a gente a relação de tempo. Veja, tem 1 até 12. E aqui, ó, os valores vão se coincidindo com o dali. Então, ó, deixa eu colocar em Y, que eu acho que em Y vai ser mais fácil de compreender esse conceito da channel box. Tá indo para cima, né? Fica mais fácil de compreender. Olha só. Ele tenta simular. Ele subiu até aqui e agora ele vai descer. É uma relação de valores com tempo. É isso que significa a nossa timeline. E veja só, eu animei apenas em Y. Se você for ver o X, está constante, todos continuam em 0, tanto aqui quanto aqui está 0. E aqui na channel box ó, também está 0. Mas se eu vier aqui e vir em Z, por exemplo, mover para cá, ó, uma coisa diferente acontece. Então, veja que a gente pode animar essas variáveis de maneiras isoladas. Eu posso, por exemplo, até rotacionar aqui. E eu posso também deletar esses caras de translate e deixar só a rotação.
Porque no 3D, essas coisas são separadas. Então, a gente precisa pensar, quando vai fazer animação, em todos esses elementos, essas camadas, esses atributos. Certo? Vamos aqui tentar fazer um personagem, esse cubinho, dar uns pequenos saltos, né? E vamos entender o processo que isso é feito. Primeiro de tudo, pensando aqui nas nossas aulas, nos 12 princípios. Eu preciso dizer ao espectador que é que vai acontecer em cena. Então, eu preciso antecipar o nosso espectador que vai haver um salto ali. Não é verdade? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é antecipar isso. Então, a gente pode fazer como? Como ele é um cubo, a gente pode fazer um squash, né? Fazer ele se esmagar para se preparar para saltar. Então, a gente pode, ó, criar aqui um keyframe disso. Mas, vejam, se a gente for olhar assim, ele apenas encolheu. A gente precisa aplicar o princípio de volume nos objetos. Então, se eu esmaguei esse objeto, ele precisa compensar alargando para os outros lados. Ou seja, fazendo isso. Se eu não fizer isso, vai ficar muito parecido, por exemplo, se eu fizesse esse pêndulo aqui, ó. Vou fazer essa animação desse pêndulo aqui rapidinho. Ele está aqui e ele vem para cá. Ó, se eu não fosse me preocupar com a relação de massa, muito provavelmente o que iria acontecer, ó, é isso aqui. Ele perde volume. Então, sempre tem que ter isso em mente. Se você tira uma coisa de um lugar, você precisa colocar em outro lugar. Você não pode simplesmente tirar. No caso aqui, eu tirei a altura do bloco. Então, eu vou compensar dando massa aí. Vamos ignorar um pouquinho, por enquanto, o Graphic Arts. Então, vamos pensar apenas em princípios de animação aqui. Daí, esse aqui vai ser o nosso keyframe, né? O próximo keyframe que conta a história é que ele salta. Então, ó, vamos dizer aqui que no frame 14, ele vai estar lá em cima, mas aí ele já recupera a propriedade dele. E depois, a gente quer fazer um loop, a gente pode vir aqui no primeiro frame, ó, ficar com o botão, segurar o botão direito, copy, e no último keyframe, botão direito, paste. Com isso, ó, a gente já contou a história. O bloco ele se antecipa, daí ele salta, daí ele cai. Só que aí vem aqueles princípios, os 12 princípios que a gente vem conversando. Primeiro, a antecipação a gente aplicou, né? A gente fez um squash aqui. Daí a gente precisa fazer um stretch também, porque ele se movimentou. Então a gente pode, ó, colocar esse cara bem no meio, sempre mirando nos meios. Daqui para cá, qual é o meio? É esse cara. Como ele esticou, se movimentou rápido, então a gente pode, ó, fazer esse efeito. Né? Tá aqui, antecipou, executou, foi para a base. A gente pode até abaixar um pouco mais aqui, para não ficar tão colado. E aí ele volta para a base. Mas ele está voltando muito direto. Então a gente precisa dar um novo compensate para ele. Então, novamente, entre esses dois,
a gente aplica mais uma pose. E aqui, ó, essa já é a nossa bearing, nosso intermeio. Sempre visualizando como está ficando a animação. Você está aqui, faz, dá um play para ver o timing, ver se está legal, se está muito rápido, se está muito lento. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Só reduzir um pouco mais esse cara. E aí, ele caiu, né? Ele precisa se acomodar. Senão ele cai duro, né? Ele, de forma, ele esmaga e volta para a pose. Então, ó, lembrando que eu estou alternando entre W e R os gimbals aqui, certo? Para aqui do lado. Então, ó, eu posso pegar esse cara aqui, ele aqui. E aí, ó, como ele cai, ele esmaga, a gente faz isso com o shape dele, né? A gente esmagou ele, consequentemente, a malha dele, a massa dele se distribui para os outros lados. É que nem um balão, né? Você esmaga um balão, ele cresce para os lados. Vamos dar um pouco mais de tempo só para poder absorver a informação. Ó. Com alguns keyframes, já fica possível sentir o que está acontecendo em cena. E aí, ó, vem a parte legal da animação em 3D. A gente tem os nossos intermeios automáticos. Só que está um pouco estranho. Ele, por que está estranho? Porque, olha só, aqui, ó, ele começou a subir antes mesmo de terminar de esmagar. Por que isso acontece? Vocês lembram que eu acabei de falar que Translate, Rotate e Scale são animados isoladamente? E aqui, olha só, existe um keyframe aqui apenas no Scale. Veja que o Scale está com vermelho mais escuro, enquanto que o Translate está com um rosinha. Esse rosinha significa que não há keyframe nesse cara. Então, ó, ele vai se mexendo independente do que acontece. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um keyframe para manter esse cara na base. No caso, a base que ele estava era 0. Então, a gente vem, coloca 0 aqui. Agora, ó, como ele ficou vermelhozinho escuro, significa que a animação vai ficar em solo. Daí ele começa a subir, aí sim, uma gente quer que ele suba, pode se mover. E aí ele volta para o ar. Com isso a gente já tem um motion graph aí, né? De um bloco. Só que tem uma coisa interessante aqui que a gente precisa observar. Um outro princípio muito importante é qual? É o ways in e ways out, ou aceleração e desaceleração. A gente precisa verificar se o nosso amiguinho ele está acelerando e desacelerando. Vejam que ele está aqui, e aí ó, ele sobe com a velocidade muito constante, chega no topo e desce com a velocidade muito constante. A gente precisa dar um certo ritmo para esses caras. Se ele está fazendo esse esticar aqui, esse esbir, significa que ele está se movendo rápido, então ele sobe rápido. A gente faz essa técnica de esmir para poder fazer ele ocupar espaços. Mas se a gente não fosse brincar com isso, por exemplo, fosse fazer ser assim, fica ainda mais evidente ó, como ele sobe constante. A gente precisa fazer esse bloquinho ter mais aceleração e desaceleração. Vamos pensar um pouco. Quando uma pessoa pula, o momento de maior velocidade dela é quando ela sai do chão e quando ela chega no chão. Então, se o momento que ele sai de maior velocidade é do chão, então ele já sai de um movimento acelerado para um movimento de desaceleração, né? Já que a gravidade vai parando ele. Se a gente for olhar aqui essa caneta, por exemplo, você joga para cima, quando ela chega lá em cima, que ela meio que para no ar e depois desce.
como é que a gente consegue fazer isso? Qual é o princípio de desaceleração? É fazer com que os keyframes fiquem um mais próximo do outro. Na verdade, quanto mais próximo um keyframe é do outro, quanto mais próximo é um shape, uma malha da outra, mais lento ou mais rápido ela vai ficando. Vamos ver aqui um exemplo. A gente tem aqui essa esfera e eu vou fazer ela acelerar. Mover ela um pouquinho. Mover ela um pouquinho. Daí movo um pouquinho mais. E aí, ó, eu vou aumentando a distância que a esfera tinha uma da outra. Conforme eu vou aumentando a distância gradativamente, vai passando mais a ideia de estar acelerando. Quanto mais distante uma da outra, mais rápido, né? E agora vamos desacelerar. Olha só. Ela vai acelerando, ela fica rápida e vai desacelerando. Novamente, o princípio de aceleração e desaceleração está intimamente ligado ao espaço do shape, ou seja, da esfera, que tem de uma para a outra. Então, se a gente quer manter esse princípio aqui nesse bloco, a gente precisa representar a mesma coisa, ou seja, como ele já está saindo rápido, então a distância que ele tem de percorrer, aqui, por exemplo, ó, não tinha que ser tão perto assim, tinha que ser já distante. E aí, esse cara, mesmo esquema, é distante. E aí, agora sim, ó, tem um jogo de desaceleração. E aí a gente precisa fazer a mesma coisa, que é acelerar. Ou seja, a gente vai começando a aumentar as distâncias um entre o outro. A gente tem aqui agora o bloco acelerando e desacelerando. E olha que coisa interessante, como é que fica no Graph Editor. O estranho aqui é a gente precisa limpar isso, mas a princípio a ideia é o quê? Ó? Que o objeto, dá uma limpada aqui rapidinho, fazer um ato, né? O objeto, ó, ele forma uma curva. Ele está acelerando e desacelerando. Ou seja, novamente, se ele está acelerando, saindo da posição parado para se movimentar, ou seja, está indo devagar para ficar rápido, a distância que ele vai percorrendo, cada frame, é maior. Se ele vai desacelerar, a distância que ele vai percorrendo é cada vez menor. É que nem pensar em um carro.
Você já não empurra o carro de uma vez, você vai empurrando e vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. E cada vez mais rápido que ele fica, maior a distância que ele percorre, né? Deixa eu ver aqui. E aí, ó, a gente pode, como ele tem um salto muito grande de distância, brincar com as formas, fazer o smear, o efeito borrão, um stretch. Se moveu rápido, a gente pode. Ó, esse cara aqui, fazer ele sair rápido. E aí, como ele ficou mais devagar, se aquele sai rápido, conforme ele vai ficando mais devagar, ele vai recuperando o shape dele, normal. E do mesmo modo, quando ele atinge a velocidade mais rápida dele de novo, ele estica. Certo? Existe uma maneira mais fácil de fazer isso, que é utilizando o nosso amigo Graph Editor. A princípio, a gente vai deixar o Graph Editor um pouco mais para frente, mas eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer isso de maneira mais fácil, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar os pontos dele. Vamos fazer do zero isso aqui. Vamos fazer o nosso personagem saltar novamente. Tá aqui, para a participação. 4 frames para queda. Aí ele atinge o pico aqui. E olha só, a gente pode no Graph Editor fazer isso aqui, ó. Com isso, ó, a gente tem todo um jogo de aceleração e desaceleração com apenas um clique. Eu vejo que o Graph Editor e a linha de tempo dele está intimamente ligada ao como os objetos se comportam em cena. Mas, novamente, a princípio, a gente vai apenas trabalhar com a viewport, que é essa cena que a gente tem aqui. Vamos. Ele está aqui novamente. Vamos agora tentar fazer o mesmo cubo, o mesmo salto, utilizando uma técnica chamada de by 2, que é a cada 2 frames a gente coloca um keyframe. A cada 2, 3 frames a gente coloca um keyframe. Então vamos novamente fazer os key pose dele. Ele se esmaga assim. Daí, aqui ele também se esmaga assim, né? Botei essa para ficar lá bonitinho. E aí, mais ou menos nesse frame, ele recupera o shape dele. Mas aqui em cima. Vamos lá. A cada 2, 3 frames, a gente coloca um keyframe novo. Vem aqui, então a gente vai colocar mais um. A gente vai dar uma esmagadinha nele, né? Acelerando a esmagada dele, ou seja, ele sai dessa pose para essa, ó.
Tem mais 2 frames aqui, vamos fazer isso aqui. E um aqui a gente faz assim. Dois frames, a gente vai dar um subidinho nele. Desacelerar, né? Ele virou rápido, ele precisa desacelerar. Se eu segurar o Shift e o botão esquerdo, eu posso fazer isso aqui, ó, e clicar, posso fazer isso aqui. Isso aqui me permite mover os meus keyframes. Estou fazendo isso apenas para lhe permitir que a gente tenha um bom movimento. Eu vou acelerando, ou seja, eu vou aumentando os espaços entre eles. Vou afastar mais um pouco. Começo a brincar um pouco no shape, né? Que ele começou a acelerar, então ele vai modificando um pouco o shape do cubo. É só. Então, ó, a gente acabou de ver 3 maneiras de se fazer a mesma coisa, né? Aí vai de cada um, qual a maneira que você se encaixa melhor e tal. Certo, que eu acabei de fazer, que é o nosso trailer chamado Strategy, o anterior, aquele anterior, que era o Pose to Pose, utilizando o Graph Editor, né? Beleza. Entendendo que cada elemento desse daqui, ele pode ser animado isoladamente, seja qual sentido, qual direção, o tempo isolado, que frame isolado, até a sua própria timeline, vamos fazer agora uma movimentação em cena para a gente entender um negócio chamado percurso, que é o quê? Vamos fazer esse personagem vir aqui e parar até aqui. Como esperado, o Maya pode fazer para a gente isso de maneira automática. Mas veja que é muito constante. E a gente quer trabalhar em cima disso. Então, vamos criar um movimento aleatório para ele. Mas antes, se a gente vier aqui na aba Animation, tem um cara que ajuda a gente muito nessas atividades, que é o quê? Só vir visualize. E, ó, primeira opção, que é o Creation Motion Trailer. Ele cria visualmente para a gente um percurso que esse carinha já está fazendo. Ele só mostra apenas o percurso em Translate, ele não mostra o percurso em Rotate. Então é preciso estar ciente de se observando quando vocês estiverem fazendo a animação de vocês, beleza? Vamos aqui, ó. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Colocar umas poses aleatórias do nosso personagem. Deixa eu alterar aqui uma coisa rapidinho. Isso não é preciso se preocupar com isso agora, mas essa atividade eu vou fazer só para poder facilitar. Beleza. Veja o que está acontecendo. Nós criamos um percurso em que ele está animado basicamente só o Translate. Olha só, cada keyframe que tem aqui, ele é do Translate. Cada bolinha dessa daqui é referente ao Translate. Certo? Vamos fazer o quê?
Qual é o outro princípio que a gente tem? Todo movimento orgânico, ele trabalha com o quê? Com arcos. Veja que aqui não tem um arco. Um arco deveria ser assim, na verdade, ó. Um arco deveria ser assim. Bem suave. Aqui ele está em V. Então, ó, vendo isso, nós, enquanto animadores, precisamos ir fazendo esses arcos acontecerem. Então, ó, e a gente também precisa se preocupar com a aceleração e a desaceleração do objeto que está acontecendo em cena. Mas vamos se preocupar apenas com um arco por agora. A gente vai, ó, começar a tornar arcos. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 keyframes, e eu estou adicionando entre eles os invariants, ou os intermédios, ou poses de passagem. E adicionando, mas já me dá a transição, e aí eu vou só adicionando e fazer as minhas curvas. Né? Olha só, eu estou tentando deixar o arco mais evidente. Ele sobe aqui, né? Ele não para de uma vez, ele precisa ter um joguinho. Então, ó, já ficou um pouco mais interessante o movimento, já tem um pouco mais de ar. E aí, o que a gente vai fazendo? Nós vamos adicionando mais e mais arcos. Um keyframe no meio de cada keyframe gerado. Tem desse 1 e 5, qual é o meio? É o 3. Então, ó, eu vou lá, vou adicionando. Vou tentar deixar mais suave ainda o meu movimento. Meu objetivo é fazer esse arco ficar bem suave. Vai adicionando. Adicionando. A animação é isso, é trabalho. É uma parada trabalhosa. Mas veja que você começa de uma coisa muito blocada e aí você vai adicionando mais coisinhas para ela ficando mais suave. Então, eu sempre começa desse princípio. Block, que é a animação bem dura, que é só os keyframes. E aí você vai fazendo o spline, que é esse momento que você vai adicionando mais keyframes, deixando a animação mais suave. A última etapa é o polish. Polish é quando você vai polindo a animação, né? Mas por enquanto vamos ficar somente entre o block e o spline. Aí continuando aqui, adicionando mais poses. Para tentar deixar a curva mais suave. E aí, ó, você altera o anterior também para fazer sentido. Pronto. Com isso, ó, a gente já deixou o movimento bem mais suave. Só que eu acabei? Não. Por quê? Lembra que nós estamos trabalhando com um objeto tridimensional? Aqui nós temos a câmera, certo? Que seria a câmera de render. Mas é importante lembrar que a gente está trabalhando com um objeto tridimensional, ou seja, ele tem mais de um ângulo de visão. Então é importante a gente olhar, olha só, os outros ângulos. Veja que aqui, ó, embora nessa visão ficou suave, nos outros ângulos não. Ficou tudo muito duro, muito reto. Então a gente precisa fazer esses arcos acontecerem em todas as três visões. Então é por isso que é importante, conforme a gente vai fazendo,
e olhando como é que está ficando nas outras visões, nas outras câmeras. Olha só como é que ficou na visão superior. Aqui, ó, nós adicionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keyframes daqui até aqui. Mas esses keyframes, eles são retos. Isso não é legal, porque a gente precisa fazer o arco acontecer em todas as visões, todos os ângulos de câmera, que nós estamos trabalhando com o projeto tridimensional. E aí, mais trabalho. A gente vai ter que fazer esse arco acontecer, né? Vejam que eu estou tentando fazer uma onda que liga esse ponto a esse ponto. Olha só. Com isso aqui, ó, a gente acabou criando mais um arco. Só que lembrando sempre de estar olhando como é que ficou nos outros ângulos. Olha, ficou bem mais interessante, na verdade. Mas aí a gente só fez um pedaço, nós temos outros lugares para preencher também. Então vamos lá, mais um pouco de trabalho. Lembrando que eu só estou conseguindo mover o objeto e criar esse keyframe automático, porque bem aqui embaixo, ó, eu ativei o meu auto key. Se eu não tiver esse cara ativo e eu mexer, não cria um keyframe automático. É preciso prestar atenção a isso, porque se eu fizer um movimento e não apertar o S, caso isso aqui esteja desativado, quando eu mover a minha timeline, a pose será perdida. Então tenham isso atentos. Fiquem atentos a isso, beleza? Aí, ó, vamos nos próximos ângulos de câmera deixar todas as curvas bem interessantes. Aqui, por exemplo, ficou ali no finalzinho, ficou estranho. Sempre deixando tudo muito suave. E aqui o que determina o quão bem você vai conseguir fazer a sua cena é a sua sensibilidade. Como é que a gente desenvolve sensibilidade? Na prática. Vendo vídeos, vendo filmes, estudando. Por isso que eu falei que é importante a gente ver a Branca de Neve, né? Olha só, aqui já temos um arco legal, ó. A gente pode melhorar aqui. Porque ele veio rápido, veio largo, né? Então ele precisa seguir o fluxo, ele não pode mudar de uma vez. Então, a gente vai fazer esse fluxo acontecer. Agora sim, temos um arco interessante aqui também. Agora vamos para a visão mais superior. Olha aqui como está trêmulo. Ele vai e volta, parece uma ondinha. Precisa ser suave. Então, a gente vem aqui, ó, nesse frame aqui, a gente dá uma mexidinha aqui. Sempre isso, mexe aqui um pouco, mexe ali um pouco, vai aqui, volta, vê como tá ficando, dá um play. Olha ali, tá reto também ali. Deixar mais suavezinho isso aqui. Olhando a nossa composição, não é verdade?
Agora, olha a diferença como é que ficou o nosso ar, nosso movimento. Em todos os ângulos que a gente olhar, vai estar um arco bem bonito. Mas aí, novamente, lembra de novo que eu falei que translate, rotate e scale são animados isoladamente? E a gente também estava tentando fazer o personagem rotacionar conforme ele vai andando. A gente não criou uma movimentação que seguisse a rotação, o fluxo do ângulo. Vejam que o bloco ele desce retão, ele não desce assim, por exemplo, seguindo o fluxo da curva bem bonitinho. Por quê? Porque a gente animou só o translate. A gente precisa também animar o rotate. Pessoal, são 8 horas. Vamos dar uma pausazinha de 10, 15 minutinhos só para a gente beber uma água e comer alguma coisa. Quando a gente voltar, nós iremos trabalhar em cima da animação de rotate, em cima desse curso, seguindo todo o flow do nosso trail, nossa linha aqui. Beleza? 10, 15 minutinhos, bebam uma água, comam alguma coisa. Não fechem aqui a videochamada, continue aqui. Depois do intervalo a gente volta. Tá bom? Vejo vocês em 10, 15 minutinhos. Até já.